Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Então, gente, vamos falar hoje de guerra do Irã versus Estados Unidos. O que eu quero provar para você hoje? Primeiro, que você não sabe nada de história, que você está sendo incoerente em relação a quem você está apoiando nessa guerra e quais são os motivos dessa guerra. Vamos lá então. Você está com uma bandeirinha da Palestina no seu perfil do Instagram ou está com uma bandeirinha de Israel e dos Estados Unidos no seu perfil do Instagram? Conforme eu vejo essa bandeirinha, porque assim, a alienação é muito grande, né? O povo eles não conseguem ver que as coisas são muito mais complexas do que aparentam, né? Que você simplesmente escolher um lado porque Lula disse isso ou porque Bolsonaro disse aquilo, não faz o menor sentido quando você analisa os fatos. Então vamos ao primeiro questionamento. Você está apoiando os palestinos e o Irã porque você votou em Lula, né? Porque você é de esquerda, certo? Então vamos lá. Os valores defendidos pelos islâmicos do Irã, né, persas do Irã, e pelos palestinos, são condizentes com os valores da esquerda? Não. Meus amigos, se qualquer um de vocês de esquerda subisse no palanque, né, lá no Irã ou na Palestina e fosse fazer um discurso, como vocês fazem aqui, a respeito de casamento gay, de passeata, de parada gay, de droga, né? De todas essas pautas que vocês defendem aqui, vocês iriam para o paredão, certo? O Irã e a Palestina, no tocante aos costumes, né? E no tocante à legislação deles, eles estão muito mais próximos, né, de quem é de direita do que é de esquerda. Eles estão muito mais próximos dos conservadores. Aí você é aquele que tem lá no seu perfil uma bandeirinha de Israel, né, e uma bandeirinha dos Estados Unidos. E você apoia Israel e os Estados Unidos por quê? Ora, eu votei no mito. Eu sou patriota. Tá, beleza. Então vamos lá. Israel tem casamento gay, tem parada gay, tem maconha liberada, aborto liberado. Isso condiz com quem é de direita, com quem se diz conservador, minha gente. E aí? Vocês não acham que Israel está muito mais próximo da esquerda brasileira do que de patriota cristão conservador? Outra coisa que eu vou te dizer vocês sabem o que representa Jesus Cristo para os judeus, para os israelenses? Nada. A resposta é nada. Jesus Cristo não é considerado sequer um profeta, muito menos Messias. Tanto é que vamos voltar à história, né? Que esse pessoal fala tanto de Bíblia, cara, mas assim parece que eles nunca leram, né? Porque lá atrás, Pôncio Pilatos, né, decidiu colocar Jesus pregado na cruz. Mas os judeus, eles tinham uma outra opção, né?
Eles poderiam libertar um Jesus ou libertar um bandido, um ladrão. Eles preferiram libertar o ladrão, né? A última palavra, Pôncio Pilatos várias vezes disse que ele não via culpa naquele homem. A palavra final é do povo judeu. Então, aí quando você vai para o lado islâmico, Jesus e Maria são considerados divindades, né? No Irã, inclusive, tem uma estação de metrô totalmente ornada, totalmente dedicada a Nossa Senhora. Então, se você se diz cristão, você está seguindo os caras errados. Porque as pessoas que valorizam, né, e que atribuem alguma importância a Jesus Cristo e Maria, não estão em Israel, né? Então, você vê como é incoerente isso tudo. Mas aí, quando você analisa mais profundamente, fica muito, mas muito pior, minha gente. Porque Bolsonaro e a direita brasileira, por exemplo, sempre passaram, não só passaram pano, né? Eles, tipo assim, glorificaram ditadores como Pinochet, ditadores como Stroessner, né? Alfredo Stroessner, ditador do Paraguai, que ele não só executou, matou muita gente, como ele tinha um cemitério de crianças. Ele era um pedófilo, que ele abusou de centenas de crianças e essas crianças, elas eram mortas. Existia um cemitério das vítimas dele, né? E apoiaram também a ditadura brasileira, né? A ditadura que aconteceu em 64. Então, aonde está aí o apoio à liberdade? Onde está a liberdade nisso? Por outro lado, né, você tem Lula dizendo que ele sim é o apoiador máximo da democracia. Só o PT conhece a democracia e você aplaude e diz, isso aí, democracia. Ditador da Venezuela, ditador de Cuba, né? Vários ditadores da África, aquela África subsaariana lá, né? Lula, ó, batendo palma para eles. Minha gente, no frigir dos ovos, o que acontece é o seguinte: ninguém está interessado na sua liberdade, ninguém está interessado na democracia. Eles querem só decidir por você o que é liberdade e o que é democracia. E eles querem chegar ao poder para dominar você, escravizar você e meter a mão no seu bolso. Todos eles. Certo? Essa é a grande lição que fica. Aí agora vamos a motivos da guerra. Primeiro, se esses motivos são efetivamente reais, né? Os alegados, né? Quais são os motivos efetivos que está por trás? E se existe, assim, vamos dizer, uma coerência, né, nesses alegados motivos. Bem, os Estados Unidos dizem que eles estão lá para defender a liberdade. Meus amigos, ninguém gasta bilhões de dólares promovendo uma guerra para libertar um povo que para eles não está nem aí se existe, se não existe, se amanhã morreu todo mundo. O objetivo dos Estados Unidos nessa guerra, primeiro, é ser o proxy de Israel, que as pessoas falam o contrário, as pessoas falam que Israel é o proxy dos Estados Unidos no Oriente Médio. Não é isso. Os Estados Unidos são o gigante, lembra do Mad Max? Que carrega o anão nas costas. Esse anão é que manda nos Estados Unidos. O lobby
né, de Israel dentro dos Estados Unidos, na política americana, é gigantesco. E além do lobby, você tem o seguinte: você tem chantagem, você tem espionagem influenciando nessas decisões. Então, vamos aos reais motivos por que se decidiu atacar o Irã. Primeiro, inimigo histórico de Israel, certo? Um concorrente na geopolítica do Oriente Médio. Defender o petrodólar. O dólar está em queda, está desvalorizando há muito tempo. Muitas pessoas estão deixando de usar o dólar. O dólar, depois que ele foi desvinculado do padrão ouro, né, o governo americano conseguiu vincular ele ao petróleo. O petróleo sempre foi vendido em dólar. Hoje, Rússia, Irã e China comercializam petróleo não mais em dólares, mas em várias outras moedas. O yuan chinês, a rúpia do Irã. Então, existe um interesse dos Estados Unidos de manter a dominância mundial com base no poder do dólar. E como você vai fazer isso se o Irã é um dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo? Né? Uma das 3 maiores reservas do mundo de petróleo. Então, um dos motivos dessa guerra. Outro motivo, distração. Distração, cortina de fumaça. Por quê? A economia americana está péssima. Tudo que Donald Trump prometeu na campanha dele está acontecendo ao contrário. Ele está cheio de problemas internos. O que acontece quando o presidente americano está cheio de problemas em casa? Ele procura uma distração, uma guerra. Foi assim com Bush. Foi assim com vários presidentes americanos que iniciaram guerras no exterior quando estavam com problemas internos. Então, funciona como distração, né? Mas por trás disso, além da distração, além do petrodólar, né? Eu acredito muito no fato de que existe uma chantagem por trás da decisão de atacar o Irã. Por quê? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas Jeffrey Epstein, é judeu, né? E essa situação que aconteceu com Epstein não é nova, né? Essas situações acontecem há muito tempo. O caso do P. Diddy, né? Aquele rapper lá, prova isso, né? Existe toda uma rede de exploração, de prostituição, de sacrifício humano, as coisas mais abomináveis que envolvem as pessoas mais ricas, mais poderosas do mundo. Todas essas pessoas mais ricas e mais poderosas do mundo, né? O dono da Microsoft, o Elon Musk, todos os presidentes americanos, membros da família real, senadores americanos, pessoas de alta patente do exército americano, artistas conhecidos internacionalmente, todos eles estavam na mão desse camarada. Então, isso é um trabalho primoroso, um trabalho assim, a gente tem que tirar o chapéu, né? A gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que dar, né, crédito a quem merece. O Mossad, minha gente, olha, eu acho que só os russos, né? Só o serviço secreto russo consegue mais ou menos se equiparar ao que esses caras fazem. Vocês sabem como eles agem no Oriente Médio para conseguir as traições deles, para conseguir informações? Por exemplo, eles invadem o celular, invadem e-mail, invadem rede social de inimigos, né? Que eles chamam de terroristas. Terroristas todos ali são. Tanto Israel tem terroristas quanto, né, entre os palestinos. Eu acho que os dois são terroristas, né? Mas eles invadem, né, o celular, invadem rede social, monitoram ligações dessas pessoas para descobrir pontos fracos dessas pessoas. Por exemplo, entre os muçulmanos, né, o homossexualismo, a homossexualidade é um crime grave, né, que pode, no mínimo, redundar ali
na morte ou na expulsão do grupo, né? O cara se torna um pária social. Eles descobrem quem são, né, os terroristas ou as pessoas que têm algum relacionamento, parentes, amigos desses terroristas, que são homossexuais. E a partir dali, com fotos, com vídeos, muitas vezes eles infiltram um agente, né? Eles mandam um agente pago por eles, pelo Mossad, para, já essa pessoa sendo homossexual, para se passar por um homossexual e realizar, né, um encontro, gravar esse fato e depois chantageá-los. Então, assim que eles conseguem, muitas vezes, informações, assim que eles conseguem a traição, né, de terroristas, com base nesse tipo de ardil. Aí vocês imaginam o que eles são capazes de fazer quando eles conseguem envolver em pedofilia, em sacrifício humano, né, em canibalismo, pessoas da mais alta cúpula do poder mundial. E aí, agora, casualmente, né, muita coincidência, bem agora que resolveram, né, começar essa guerra, estavam vazando arquivos e mais arquivos comprometendo quem? Donald Trump, né, e vários outros políticos americanos. Então, ninguém me tira da cabeça que Israel, através do Mossad, estava pressionando, né, políticos americanos para que essa guerra fosse iniciada. Outro fator decisivo, né, dessa guerra é o quê? É o complexo industrial militar americano. Minha gente, eles fabricam bombas, não é para ficar guardado, armazenado, não. Eles fabricam bombas para usar e depois você tem que repor o estoque. Nós já tivemos presidentes americanos assassinados por conta da decisão de pôr fim a guerras, né, que vinha a prejudicar esses interesses. Para vocês terem uma ideia, não é só a venda, o uso, a venda desse armamento, né, a produção de tanques, a produção de mísseis, a produção de munições, não. Por exemplo, no caso do Iraque, eles destruíram completamente toda a infraestrutura do Iraque. Depois, quando eles colocaram o governo fantoche deles lá, o que eles fizeram? Empresas americanas foram contratadas pelo governo fantoche para reconstruir o país. Então, assim, todas as licitações, né, todos os contratos de reconstrução de estradas, de hospitais, de empresas de energia, distribuição de água, tudo foi vendido a empresas americanas. É muito dinheiro, minha gente. É muito dinheiro que gira dentro de uma guerra. Então, esses são os motivos reais, meus amigos, dessa guerra. Foi derrubado o governo do Shah Reza Pahlavi pelo Ayatollah Khomeini, né? O que ele fez? Ele nacionalizou todas as empresas americanas que exploravam petróleo naquele país, né? Os Estados Unidos, eles nunca os Estados Unidos engoliram situações em que existe uma troca de regime e empresas americanas são nacionalizadas. Prova disso é Cuba, né? A Cuba é a maior prova disso. São mais de 50 anos de embargo. O que aconteceu? Nacionalizou-se todas as empresas americanas. E diante disso, né, as pessoas que hoje dizem que são defensoras dos direitos humanos e da liberdade, por isso apoiam os Estados Unidos patrocinaram uma das guerras mais sanguinárias contra o povo iraniano, a guerra Irã-Iraque. Eu não sei se vocês têm problema de memória, né? Ou só são burros mesmo, mas vamos lembrar aqui que Saddam Hussein, que governou o Iraque por mais de 30 anos, tá? Durante mais de 20 anos ele era unha e carne com o tio Sam. George Bush pai
assim com ele. Os americanos armaram o Iraque e apoiaram o Iraque, uma das ditaduras mais sanguinárias do Oriente Médio, durante décadas. Por quê? Porque o Iraque era uma oposição, né, ao Irã. Ele era um proxy dos Estados Unidos lá dentro do Oriente Médio. E na guerra Irã-Iraque, Saddam Hussein usou armas químicas, minha gente, usou armas químicas contra os iranianos. Vilas rurais, né, daquele país foram atacadas com gás mostarda, minha gente. Uma coisa é você cometer um crime de guerra jogando uma bomba, um míssil, né, numa escola, numa igreja, matando crianças e mulheres que desaparecem, né, cujo corpo vira pó. Outra coisa, minha gente, é você matar essas pessoas com um gás que ele obstrui você morre sufocado, ele obstrui todas as tuas vias, ele queima a tua pele e todas as mucosas do teu corpo. Ou seja, quando você respira o ar, ele vai queimar o teu pulmão como se tivesse um ferro em brasa lá dentro. As tuas narinas vão queimar, os teus olhos, aqui ó, tudo isso aqui tem mucosa, minha gente. Isso aqui tudo queima, entendeu? É uma das mortes mais horríveis que existe no mundo. E os Estados Unidos, ó, não só forneceram essas armas, como ó, depois que aconteceu, fecharam os olhos, meus amigos. Então, se você acha que você está apoiando os Estados Unidos por causa da liberdade e por causa dos direitos humanos, por preocupação com o povo iraniano, amigo, você está assim caindo uma das maiores mentiras que já foram contadas nesse mundo. Então, vamos agora analisar o seguinte: os Estados Unidos ganharam essa guerra, venceram essa guerra? Eles podem ganhar essa guerra? Não, minha gente. Eles não podem ganhar essa guerra. Ah, mas o povo vai se revoltar e vai derrubar o regime. Não, minha gente, não vai. Olha, em qualquer lugar do mundo você vai achar pessoas dentro do país descontentes com o governo. Se você for na Suécia lá, você vai encontrar uns 10% da população que gostariam de derrubar o governo, de matar o primeiro-ministro, de dar um golpe de Estado. Vocês imaginem isso num país que está sofrendo sanções econômicas, que destruíram a economia do país há mais de 20 anos. Né? E assim, ali com infiltração do Mossad, com patrocínio, porque lá dentro você tem a questão religiosa. Você tem dissidência religiosa ali, você tem conflitos religiosos. Né? Assim como a gente tem aqui no Brasil, você tem pastor de uma igreja demonizando o pastor ou a igreja concorrente. Né? Então não é diferente dentro do Islã. Então você sempre vai encontrar pessoas, se aqui no Brasil, né? Imaginem aqui no Brasil, que de repente, né? Você não viram o caso das sanções que foram aplicadas? Né? Tipo assim, tinha suposto patriota, né, batendo palma para a destruição de indústrias e de empregos no Brasil, minha gente. Então assim, não tem nada de novo nisso aí. Você sempre vai encontrar dentro do regime pessoas, né, que são idiotizadas, que pensam assim, se matar metade da população aqui, não tô nem aí, entendeu? Isso é normal, minha gente. Se aqui no Brasil hoje nós tivéssemos uma situação, né, em que Lula ou Bolsonaro estivesse sendo apoiado pelo governo americano, né, para derrubar o seu opositor, e isso viesse a custar vidas, né, de dezenas de pessoas, você pode ter certeza que ia ter muito vizinho seu dançando em cima do seu caixão, meu amigo. E lá não é diferente. Só que a questão lá é que nós temos, primeiro, a religião. Né? A questão da religião lá é muito forte, no sentido de que, primeiro,
Ninguém lá está com medo de morrer, meu amigo. Entendeu? Alá é grande, né? Eles vão morrer, eles vão para o paraíso. É aquela conversa, entendeu? Então, assim, não existe medo de morrer lá. O regime, ele é centrado na guarda revolucionária e na questão religiosa. Então não adianta você matar o Ali Khamenei, entendeu? Ele vai ser substituído por outra pessoa, e se matar outra vai ser substituído por outra, e assim sucessivamente, entendeu? Você não consegue derrubar um regime matando, né, o líder. E tanto é que isso aconteceu agora recentemente na Venezuela e ninguém mais falou nisso. Né? Vocês se lembram que diziam que derrubando, né, o Nicolás Maduro, o povo ia sair na rua, ia se revoltar, e aí não aconteceu nada disso, minha gente. Assumiu a vice e a vida que segue. Porque hoje são os militares que mandam na Venezuela. Ali o que simplesmente houve foi traição, né? Ali teve suborno, traição, mas o regime não mudou em nada. E tanto isso é verdade, né, que essa tal grande oposição que existia lá, ela não era real, que logo depois de derrubar, de prender, né, de prender o Maduro, o governo americano disse o quê? A gente não vai apoiar a oposição porque ela não tem legitimidade, não tem apoio junto à população. Mas não era tão fácil, eles iam pegar o Maduro e o povo ia se revoltar e o regime ia cair? Então, só que lá no Irã é muito pior. Porque lá você tem, por exemplo, esses resquícios, você tem a ideia deles lá de que os Estados Unidos são um grande Satã. Eles são o demônio. Isso é muito arraigado, isso está muito presente, né? O anti-americanismo lá é muito grande. E aí, além disso, né, dessa coisa de ser os Estados Unidos ser considerado o grande Satã, você tem a questão, por exemplo, dessas guerras todas que foram fomentadas, foram patrocinadas pelos Estados Unidos contra o Irã, né? A guerra Irã-Iraque, né, esses sucessivos ataques de Israel contra o país. Você não tem dúvida que quando começar a cair bomba em cima de escola, em cima de mesquita, quando as pessoas começarem a ver parentes mortos, mesmo esses poucos que estão lá na rua hoje comemorando, eles não vão apoiar. E mesmo que se conseguisse derrubar esse regime, não haveria de forma alguma um regime pró-americano dentro desse país. Isso é simplesmente impossível de acontecer. Outra questão é que não é possível invadir um país como o Irã. Um país com 90 milhões de habitantes, você teria que ter aí algo entre 2 a 3 milhões de soldados para invadir um país como esse. Os Estados Unidos hoje dispõem ali de 100 mil, 150 mil soldados para fazer essa invasão. Juntando todos os amigos deles ali, né, da Europa e do Oriente Médio, não dá nem um quarto do que eles precisam. Outra coisa, o Irã é um país extremamente, cuja invasão é extremamente difícil pela questão geográfica. Desertos e montanhas intransponíveis. Então você não tem como entrar. Se você conseguir entrar, você não vai ter como sair. E você não vai ter como abastecer, porque uma coisa é você entrar lá. Outra coisa é você permanecer lá e continuar sendo abastecido com comida, com medicamento, com munição, né? Isso, num país com as características do Irã, é extremamente difícil. Então, não, minha gente, essa guerra não vai ser ganha pelos Estados Unidos. E Donald Trump sabe muito bem disso. A questão é que o Trump, ele é um apresentador de talk show, minha gente. Vocês esqueceram disso? Ele é um apresentador,
né? Como é que era o nome daquele programa dele? Esqueci o nome agora. Ele assim, ele era um cara que apresentava o programa Fazenda, minha gente. Esse cara, ele não está preocupado com estratégia, ele está preocupado em parecer que ele está bem na foto, entendeu? Por isso, por exemplo, que teve essa captura do Maduro, mas nada mudou. E aí ele simplesmente trocou o foco. Então, ele joga umas bombas lá, né? Mata o líder do religioso e político do país, mas no final vai continuar tudo a mesma coisa, gente, né? Estrategicamente, totalmente inócuo isso, mas para ele não interessa, porque interessa para ele é aparecer na televisão como sendo o cara que matou o Ali Khamenei, mesmo que para matar ele tenha matado o genro, a nora, um filho, um neto, e aí que tenha caído uma bomba numa escola, né? Aí eu digo para vocês, vocês não sabem nem quem vocês estão apoiando, nem por que vocês estão apoiando, e vocês estão apoiando as pessoas pelos motivos totalmente errados, entendeu? Não estou aqui dando total razão, né, ao regime iraniano, é um regime ditatorial, mas a questão é a seguinte, meus amigos, qual país do Oriente Médio não funciona nesses termos? Qual? Todos eles têm regimes teocráticos, né, ou regimes de monarquias, né, familiares, que não mudam há mais de meio século, né? Em nenhum deles mulheres têm grandes direitos, em nenhum deles você tem a liberdade de sair na rua com um cartaz, né, xingando o governo ou fazendo uma caricatura com o presidente ou com o rei. Não existe. No entanto, vários desses países que são assim são apoiados pelos americanos, né? Então a questão é, você não consegue mudar na base da força. Na base da força você não consegue mudar uma cultura de milênios. A maior prova disso é o Afeganistão. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, destruíram aquele país, mataram centenas de milhares de pessoas inocentes, né? Porque eles iam fazer o quê? Eles iam estabelecer lá a democracia. Trouxeram igualzinho o Irã, que eles estão querendo trazer o filho do Reza Pahlavi, né? Que mora nos Estados Unidos para ser o governante lá. Lá eles trouxeram aquele fantoche lá, que era um dono de franquia de restaurante árabe, né? Trouxeram ele, esqueci o nome dele agora, para governar o Afeganistão. O que aconteceu? Ficaram lá, acho que mais ou menos uns 20 anos, né? E nada mudou, minha gente. As mulheres continuaram usando véu, continuaram usando burca, né? Não mudou nada. E quando eles saíram de lá, qualquer pequena mudança que havia ocorrido naquele período sumiu, evaporou de um minuto para o outro, né? Porque você não consegue mudar a cultura de um país, você não consegue mudar princípios religiosos de um país através das armas. Cada sociedade tem seu próprio tempo de evolução. Se você olhar para a nossa sociedade aqui, nós, Brasil, tá? Minha gente, 30 anos atrás, 40 anos atrás, você não via uma mulher na faculdade de Direito, na faculdade de Medicina. Entendeu? Se você voltar 50 anos aí, 50, 60 anos, mulher não votava. Entendeu? E para a mulher abrir uma empresa, para uma mulher abrir uma conta num banco, para ela vender uma casa, um terreno, entendeu?
ela tinha que estar autorizada pelo marido. Tinha a tutela do marido. E como é que foi que a gente mudou? Veio aqui um país estrangeiro, bombardeou a gente, impôs que a gente fosse desse jeito como nós somos hoje? Não. A gente começou a evoluir. A evolução, minha gente, é lenta e é gradual. E em países como esses países do Oriente Médio, ela é muito mais lenta. Porque lá as questões religiosas, elas são muito fortes. E como eu disse, esse povo parece mais com o povo da direita do que com o povo da esquerda, mano. Então, tirem essas bandeirinhas aí de Israel, dos Estados Unidos, da Palestina, entendeu, minha gente? Porque, em primeiro lugar, não existe ninguém certo aí, não existe ninguém certo. Segundo, porque se você vai apoiar alguém, você tem que analisar bem, né, essa questão ideológica, religiosa, se a pessoa que você está apoiando, na verdade, não se parece mais com o seu inimigo, com o seu opositor político, do que com você. Por hoje é só aqui no Cabaré do Delegado, minha gente. Muito boa a nossa conversa, tá bom? Mandem os comentários aí.